Pessoal, eu venho aqui dar um recado sobre fibromialgia, tabus e fantasias. No consultório, na clínica de dor, no dia a dia, os pacientes trazem nas primeiras visitas dentro da clínica de dor alguns conceitos, algumas fantasias, alguns tabus relacionados à fibromialgia que, como o próprio nome diz, não são verdade, né? Então, algumas coisas são importantes da gente discorrer aqui, depois a gente pode até entrar em detalhes sobre cada uma, mas tem que ficar o recado, por exemplo, que a fibromialgia, muitas vezes o paciente diz, eu tenho fibromialgia, não consigo nem ouvir esse nome porque é uma doença incurável. Aí tem dois aspectos, ela é uma doença? Mas é uma doença funcional. As doenças funcionais, assim como síndrome do cólon irritável, né, como outras doenças funcionais que nós temos no nosso dia a dia, são doenças benignas, são doenças com controle, a gente consegue controlar isso. Se tem esse conceito de incurável, por quê? Porque se nós não nos afastarmos dos desencadeadores, né, do estresse, se nós não mudarmos um pouco nosso estilo de vida, adaptando a um estilo de vida mais condizente com não despertar a fibromialgia, nós teremos um controle pela vida toda dela. E isso não tem nada a ver com cura ou não cura. Doenças funcionais, elas são controláveis. A gente não fala em cura porque elas não têm um substrato orgânico que a gente deva curar. Então a gente controla. Isso é um tabu. Outro tabu é que, quem sabe, eu ainda vou parar numa cadeira de rodas. Isso não existe em fibromialgia. A fibromialgia não é uma patologia, uma doença, uma síndrome, uma entidade que te leve a um dano permanente. O descritor principal da fibromialgia ainda é dor crônica generalizada. Mas existem, às vezes, o paciente que ele procura por dor, mas ele vê que o que mais incomoda ele é o cansaço, a fadiga crônica, o distúrbio de sono, né, para mais ou para menos, e não tanto a dor. E outra coisa é que tipo de atividade física eu devo fazer. Eu tenho que correr para musculação, eu tenho que virar um atleta para não ter mais fibromialgia? Não, eu tenho que ter movimento. Eu tenho que desenvolver dentro da minha vida um hábito de movimento. Eu não posso, de maneira alguma, sendo um portador de fibromialgia, ser sedentário. Essas coisas não combinam. Outra coisa importante é, hoje, né, com isso que nós estamos aqui interagindo, que é a internet, as mídias sociais, né? Todo o aparato tecnológico muitas vezes é uma grande armadilha. Por quê? Porque se transmitem conceitos sobre tratamento, sobre a própria entidade fibromialgia, completamente fantasiosos, né? Então, se você quer tirar dúvidas, discutir sobre a fibromialgia, realmente anote suas dúvidas, não vá resolvê-las na internet, em sites de procura, em mídias sociais, né? Ouvindo muita coisa que talvez não seja a mais adequada, e procure o seu médico de confiança, senta com ele, aproveite a consulta e discuta os pontos em que você tem dúvida ou que você acha que encontrou uma grande solução para aquilo. Discuta com ele. Hoje, toda semana, eu não tenho dúvida disso, aparecem novas terapêuticas. As novas terapêuticas são muito bem-vindas quando estiverem com uma evidência clínica científica adequada. E isso depende de tempo. Então, muitas coisas que são colocadas como verdades absolutas podem cair daqui um pouquinho com um acompanhamento adequado, científico, né? Tanto de pacientes quanto das próprias medicações
ou tipo de terapêutica que está sendo empregada. Lembrem que a fibromialgia é uma síndrome de dor crônica que deve ser tratada interdisciplinarmente, de um modo multimodal. O que quer dizer isso? São vários profissionais que concorrem para terapêutica adequada e vários estilos de terapêutica, ou seja, medicação, atividade física, movimento e psicoeducação, que é entender o que é realmente a fibromialgia, que é conhecimento sobre essa entidade, que vão fazer o grande alicerce do tratamento da fibromialgia. É esse o recado de hoje. Tirem suas dúvidas, não fiquem com conhecimentos estanques, conhecimentos definitivos, né, em fontes duvidosas. Procurem discutir com os seus médicos que têm condições de colocar um conceito adequado e de informar sobre as melhores terapêuticas hoje aprovadas para o tratamento da fibromialgia. Lembrando sempre que é uma síndrome dolorosa benigna. Um abraço.